E aí, meus manos, de boa? Estamos começando aqui mais um vídeo e o tema do vídeo de hoje é frame. Se você nunca ouviu falar, nesse termo frame, é interessante que você fique até o final porque é um assunto um pouco complexo, mas que faz parte de todos os seus relacionamentos, de todas as suas comunicações e interações sociais. Primeiramente, frame, ele é uma ferramenta que serve para persuadir ou influenciar ou para passar alguma mensagem específica para quem está te ouvindo. Ou seja, existem dois aspectos principais do frame. A primeira parte é a parte da comunicação verbal mesmo, palavras, frases, diálogo, argumentos. E também tem a outra parte do frame, que é a parte visual, é a parte de outros sinais que não estão na comunicação, mas fazem parte ali da influência, fazem parte ali da mensagem que está sendo passada. Então, o frame, esses dois pontos do frame, tanto a parte verbal como a parte visual ou a parte não verbal, ele é uma ferramenta que é muito poderosa, na comunicação, na influência, em passar ideias, porque ele acaba moldando, ele acaba fazendo com que a percepção e a interpretação das informações chegue de uma forma específica, de um modo específico para o ouvinte. Isso faz com que ele seja muito mais facilmente influenciado e assim as atitudes e os comportamentos daquela pessoa sejam mais congruentes com o que você deseja. Então, o frame, ele é meio que o controle de informações que a pessoa está ouvindo de você. Uma parada muito comum que dá para a gente observar sobre o frame é em muitas propagandas ou anúncios. Geralmente, pessoa que está vendendo cursos sobre como fazer dinheiro, o padrão mais comum é que tem a parte verbal, tem a parte ali da mensagem que é dita e também tem a parte não verbal, que aí já é os carros no fundo, tá ligado? Os carros de luxo, é uma mansão de luxo, é mulheres, é dinheiro, são coisas que quando a gente tem acesso visual àquelas informações, a gente acaba, agregando valor ao discurso da pessoa. Ou seja, além da pessoa estar falando ali algo que pareça ser convincente, ele está mostrando um estilo de vida, ele está mostrando ali vídeos, ele está mostrando imagens que corroboram com essa ideia de que ele sabe de algo que ajuda a fazer dinheiro. Então, o frame, ele é muito isso, ele é a parte verbal, mais uma parte não verbal que corrobora com essa ideia. Outro campo também que é muito utilizado o frame é em persuasão e em sedução, tá ligado? Na manipulação. Esses campos, eles fazem uma seleção muito rígida do que a pessoa que está te ouvindo vai ver. Ou seja, se o cara é um sedutor, provavelmente ele vai dar um ênfase nas coisas positivas dele e vai dar ali uma apagada, vai ocultar o que ele não acha interessante que você saiba. Logo, desde da roupa, desde o penteado, desde o local, tudo isso vai ser coisas que vão influenciar no frame, vão influenciar ali no quadro, que a tradução literal de frame é quadro. Então, todas essas situações, como roupa, postura, forma de falar, tudo isso vai desenhar um quadro, vai fazer ali um frame que pode ser positivo ou negativo para a pessoa que está querendo influenciar ou passar uma imagem específica. E o primeiro ponto que eu acho interessante falar sobre é a questão da seleção e do ênfase. Geralmente, essas pessoas que têm essa noção sobre frame, e muitas vezes até pessoas que não têm noção sobre frame, mas que são bem persuasivas, elas têm essa habilidade de dar uma ênfase nos pontos que aquela pessoa deseja. Então, se um cara é sedutor, ele vai dar um ênfase que em situações que demonstra que outras mulheres querem aquele cara, ele vai dar um ênfase em situações que mostram que ele tem um bom valor social, que ele tem bons amigos, que ele tem
um bom network, ou seja, através tanto da comunicação quanto de outros fatores, ele vai ali mostrar, deixar mais claro para aquela pessoa, para aquela mulher que ele quer seduzir, o que ele tem de bom. Assim como a seleção, a pessoa que está ali no controle do frame, ele vai acabar selecionando o que pode atingir você e o que não pode atingir você. Óbvio que o cara, né, por ser um humano, né, assim como nós, acaba que a gente não tem um controle perfeito de todas as variáveis. Então, essa seleção, ela pode ser um pouco mais positiva ou um pouco mais negativa, dependendo da habilidade da pessoa que está utilizando dessa ferramenta. Então, essa pessoa, se for uma pessoa muito habilidosa, ela vai conseguir sim fazer uma seleção muito forte sobre o que você está vendo e sobre o que você não está vendo. Outro ponto que é muito importante e que é basicamente a ideia principal do frame é a contextualização. Tanto na questão verbal, ou seja, quando você está comunicando, você acaba gerando um contexto sobre aquilo. Então, se você está contando a história em um dia que você viajou com sei lá, para outro país e de repente foi para uma festa e conheceu altas gringas. O contexto que está aparecendo é um contexto extremamente positivo para quem deseja parecer mais atraente, porque você está contando que você saiu para outro país, ou seja, provavelmente você não seja um pobretão, tá ligado? Você está falando ali que socializou com mulheres de outro país, que aí já vai aumentar ainda mais seu valor, e todo esse contexto vai enriquecendo o seu frame. Da mesma forma, pessoas que não entendem sobre frame, eles acabam falando coisas, eles acabam fazendo coisas que vão dar um contexto não desejado para aquela situação. Ou seja, se você quer demonstrar que você é um cara diferente de todos, que é importante, no momento que você começa a fazer coisas que todos os outros caras fazem, a fazer coisas que não são interessantes, você está dando um contexto negativo para a sua vontade, né, para o seu desejo primordial, que era demonstrar que você tem um valor superior e que você é diferente dos outros. Então, o frame basicamente é essa ideia que fica pairando, né, que fica sobre as situações sociais, que fica sobre os relacionamentos. É como se fosse o contexto, é como se fosse a pintura daquele ambiente, daquela situação que vai se formando. Então, quanto mais você consegue dar um contexto positivo para o que você deseja e que vai a favor do que você falou, né, de maneira primordial, lá que você falou primeiramente, acaba sendo mais interessante. O outro ponto também, que é bem relevante nessa questão de frame, é a questão do impacto emocional. Existem gatilhos, existem informações, existem inputs que vão ser muito mais emocionais do que outros. E daí você tem que saber quais os gatilhos, quais os impactos emocionais que você tem que gerar, que você tem que fazer para que aquela pessoa acredite no que você deseja que ela acredite. Então, como no primeiro exemplo que eu dei de algum anúncio sobre como fazer dinheiro, aquela pessoa vai querer impactar você de duas formas. Ou como é ruim ser pobre, ou seja, ela vai, ou através de imagens ou através de palavras, tentar gerar um impacto emocional para que você perceba, né, para que você crie consciência sobre o quão ruim é não ter dinheiro. Ou então ele vai querer te impactar de outra maneira, que é o quão bom é ter dinheiro, que aí muitas vezes são essas imagens de luxos, esses carros de luxo, essas cidades, esses países que essa pessoa já frequentou ou já foi, né? Enfim, é todas aquelas coisas, tanto visuais quanto verbais, que vão influenciar emocionalmente aquela pessoa de maneira positiva para que ela queira aquilo. Então, esse impacto emocional ele é muito importante, até porque a gente acaba decidindo tudo de maneira emocional, né? Então, se a gente escuta algo muito negativo sobre o que acontece com a gente agora, aquilo vai sim influenciar a gente a tomar uma atitude. Ou então, se a gente deseja muito algo e aquela pessoa consegue, né, mexer nesse nosso desejo,
da mesma forma, ela acaba conseguindo influenciar com mais facilidade os nossos comportamentos. Então, essa questão de impacto emocional, ela é muito interessante, ela é muito importante, porque é um dos fatores decisivos para que a pessoa tome uma decisão. Então, o que a gente consegue entender é que quanto mais você domina essa ferramenta do frame, mais você consegue influenciar as decisões da pessoa. Muitas das vezes a pessoa vai acreditar em você ou não vai acreditar em você, dependendo do frame. Como que alguém vai acreditar que você malha há 3, 4 anos se você não tem um shape, tá ligado? Então, se você tem um shape, se você tem conhecimento sobre academia, se você sabe dar dicas sobre desenvolvimento do seu shape, né, do seu corpo, acaba que todos esses pontos vão ser somados e vão passar uma imagem, vão passar um frame, vão passar ali um quadro. Todos esses pontos vão formar uma pintura, fazendo com que a pessoa olhe e acredite que você treina há 5, 10, 15 anos, tá ligado? Já se você diz que já malha há 10 anos, só que você não tem shape, você não sabe nem o nome dos exercícios, você não sabe como separa um treino, basicamente a pessoa não vai acreditar que você, né, tem experiências naquilo, porque todos os fatores apontam para a ideia de que você não sabe realizar aquilo da maneira correta. E como eu falei, essa questão do frame, ela circunda basicamente todos os âmbitos da nossa vida, principalmente quando se fala sobre relacionamentos ou interação social, porque basicamente tudo o que a gente fala, dependendo de como a pessoa nos vê, ela pode aceitar ou não aquilo que a gente está dizendo. E fatores como a sua postura, fatores como você se porta, como você reage, fatores como o tom de sua voz, o fluxo da sua fala, todos esses fatores que ficam ao redor da sua comunicação, mas não é necessariamente a sua comunicação verbal, vai influenciar, vai ser um ponto que vai influenciar na percepção do ouvinte, mesmo sem ser verbalmente dito. Como eu falei, né, no exemplo da pessoa que tem ali 5, 10 anos de treino, se aquela pessoa não tem nenhum aspecto visível que demonstra ou prova, ou que é uma possível prova sobre o que ele estava dizendo, provavelmente você não vai acreditar. Mas quando a pessoa é congruente na fala e em diversos outros fatores, aquilo muito mais facilmente vai ser acreditado. Logo, na sua imagem social, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, em qualquer local ou momento que você interage socialmente, é interessante você perceber quais os fatores que estão ali sendo captados pela pessoa que está ouvindo. Então, se você deseja ser mais atraente, se você deseja ser mais respeitado, se você deseja ter um network melhor, é muito interessante que você entenda e que você domine minimamente algumas ideias, né? E uma dessas ideias é o frame. Uma dessas ferramentas é o frame. Quanto melhor você usa, mais eficiente você fica em influenciar e passar a imagem que você deseja. Sem contar que existem diversas estratégias de persuasão ou manipulação que indiretamente influenciam na ideia do frame. Uma lei do poder, daquele livro As 48 Leis do Poder, sempre fale menos do que o necessário. Essa lei, ela demonstra de uma maneira indireta que você não precisa ficar falando, que você não precisa, através de palavras, demonstrar os seus resultados, porque simplesmente os resultados já são mostrados sem você precisar falar. Logo, quem muito fala, pouco faz, né? Ou quem muito fala, revela uma vontade muito grande de impressionar quem está ouvindo, diferente de quem tem muito resultado e não fala muito. Essa pessoa que tem muito resultado e não fala muito, ela acaba sendo mais misteriosa, ela acaba sendo muito mais interessante. Já uma pessoa que não fala muito e não tem resultado, essa pessoa é muito mais facilmente vista como um fracassado. Ou seja,
Só a situação de você ter resultado ou não, mesmo você tendo o mesmo comportamento, né, que é o de não falar muito, você tendo resultado ou não, aquilo vai influenciar na forma como você é visto. Ou seja, um cara que não fala e que não tem resultados é um fracassado. O cara que tem muito resultado e não fala muito, ele é um vencedor. Ou seja, um detalhe, né, um aspecto do frame, um aspecto da cena, um aspecto daquele quadro, faz com que você julgue de maneira diferente essas duas situações. Se você ficou até aqui, deixa seu like, deixa seu comentário, ativa aí o sininho e é isso. Se você deseja saber mais, né, sobre esse conteúdo, porque ele é bem mais profundo do que parece, deixa aí seu comentário, ajuda aí com um like para a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo e dá uma olhada na descrição que tem alguns links que são bem interessantes, tá ligado? E que também abordam esse tipo de conteúdo. Então, se você gosta sobre persuasão, manipulação, sedução, vai aí na descrição que tem alguns links interessantes. Era isso que eu queria dizer e é nóis. Até o próximo vídeo. Valeu!